Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Começamos hoje a nossa leitura em 2 Tessalonicenses. Capítulo de hoje é o capítulo 1, e eu quero compartilhar com você os versículos do 6 ao 9. Está escrito assim: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Matos, a primeira e a segunda carta de Tessalonicenses falam muito sobre a vinda de Cristo. Essa era uma questão que essa igreja, a igreja de Tessalônica, tinha muitas dúvidas a respeito da vinda de Cristo, a vinda do anticristo, tanto que a primeira carta, como nós vimos, tanto nos devocionais em áudio quanto nos devocionais escrito, nós vimos que o apóstolo Paulo explicou ali a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Cristo. E essa segunda carta de Tessalonicenses, ele fala muito sobre a vinda do anticristo, sobre o período de grande tribulação. E aí nós lemos esses versículos aqui e vemos que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm vivido, grandes tribulações, e nós lemos na primeira carta, vimos que a igreja de Tessalônica foi perseguida, eles foram perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo assim, olha, mesmo vocês vivendo aí essas tribulações, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E aí ele diz quando que isso acontecerá? Isso acontecerá quando Jesus, o Senhor Jesus, for revelado lá nos céus. E aí ele vem e diz assim, ele punirá aqueles que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão a pena de destruição eterna, que é a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Mas eu quis trazer esse devocional aqui para nós compreendermos algumas coisas. Então a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida, sofria tribulações, e aí vem uma mensagem de ânimo dizendo assim, olha, fiquem tranquilos, vocês receberão alívio da parte do Senhor quando Ele voltar. Vocês serão salvos dessas tribulações que vocês têm enfrentado, dessas perseguições, e então vocês poderão viver a plenitude da vida em Cristo Jesus, a redenção do seu corpo, estarão para sempre com o Senhor. Mas aqueles que têm causado essa tribulação a vocês, que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho, eles sofrerão a pena da destruição eterna. E aí existem duas classes de pessoas que sofrerão a pena de destruição eterna. Nós lemos ali no versículo 8, são os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Essa palavra conhecer, no original grego, ela é eido, e ela significa perceber, dar atenção, voltar os olhos para, ser consciente de algo. Ou seja, as pessoas que não dão atenção a Deus, as pessoas que não se voltam para Deus, que rejeitam abertamente a Deus, infelizmente elas sofrerão a pena da destruição eterna. E existe uma segunda classe que também sofrerá essa pena, que são os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E essa palavra obedecer, no original grego, é upakou, e ela significa ouvir uma ordem e se submeter a essa ordem, se sujeitar à ordem. É interessante porque essa palavra aí, obedecer, ela é a mesma que aparece lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 27, em Marcos, capítulo 1, versículo 27, quando as pessoas ficavam admiradas com a autoridade de Jesus, e elas perguntavam,
Uau, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa palavra obedecer é a mesma que está citada aqui em 2 Tessalonicenses. Ou então, quando os discípulos olharam, ficaram ali, as pessoas ao redor de Jesus ficaram admiradas. Uau, quem é esse que até mesmo os espíritos imundos lhe obedecem? Então, essa palavra obedecer é a mesma que está aqui, falando que aqueles que não obedecem o evangelho, eles sofrerão a pena da destruição eterna. Amados, existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas não obedecem, ou seja, elas não se sujeitam à autoridade, ao governo de Cristo Jesus. Elas dizem que são cristãs, mas elas não se rendem ao governo de Cristo. Isso fica muito claro quando nós lemos as cartas, as igrejas que estão lá em Apocalipse. A última carta é exatamente a carta à igreja de Laodiceia. É uma igreja que Jesus diz assim: olha, vocês acham que vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. Vocês, na verdade, não são frios, não são quentes, eu estou a ponto de vomitar vocês. É a carta em que Jesus diz assim: olha, eu disciplino e repreendo a todos que eu amo, arrependam-se. Era uma igreja, amados. E quando nós vemos todo o contexto de escatologia, estudamos a escatologia, nós podemos perceber que não é em vão que aquela foi a última carta descrita no Apocalipse, caracterizando muito a respeito de como será a igreja dos últimos tempos. Uma igreja que acha que é bambambam, que sabe de tudo, que tem tudo, mas é cega, é nu, está nu, não sabe de nada. As palavras de Jesus para essa igreja é: arrependam-se, arrependam-se. Eu estou à porta e bato. Esse estar à porta é: eu estou às portas de voltar. Arrependam-se, abram o coração, sujeitem-se, rendam-se a mim. Amados, que eu e você não sejamos apenas professantes da fé cristã. Ainda há tempo que eu e você, se nós estamos apenas professando a fé cristã, dizendo que temos tudo, que eu faço tudo certinho, tá tudo bem, mas se nós não vivermos em completa obediência, e a obediência do evangelho é uma obediência que procede da fé, não é uma obediência pautada na justiça própria e no esforço próprio. Isso está lá em Romanos capítulo 1, versículo 5. É uma obediência que vem da fé. A nossa fé gera uma obediência, a nossa fé gera uma submissão às verdades de Deus. Que eu e você possamos nos render a Deus e que nós possamos manter o nosso coração sempre sujeito, submisso ao governo de Cristo, ao Evangelho, às verdades da palavra de Deus. Porque é muito triste nós lermos aqui que existem pessoas que elas conhecem o Evangelho, mas porque elas não obedecem, ou seja, porque elas não mantêm uma vida de fé genuína em Cristo Jesus, porque o justo vive pela fé, não vive pela sua própria capacidade, não vive pelas suas próprias obras, não vive se gloriando de si mesmo, que é a característica da igreja de Laodiceia. Eles se gloriavam de suas próprias obras. É muito triste vermos que existem pessoas que conhecem o evangelho, mas eles sofrerão a pena de destruição eterna porque eles não obedecem, porque eles não se sujeitam, porque eles não se rendem, porque eles não levam uma vida de fé, mas levam uma vida pautada no seu próprio entendimento. Que em nome de Jesus nós não sejamos essas pessoas. Que nós possamos render cada dia mais o nosso coração ao Senhor e viver em genuína fé, em completa confiança em Deus, na sua palavra e na obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, eu te louvo nesse dia pela obra completa que o Senhor Jesus Cristo realizou, e a minha oração é para que nós possamos render o nosso coração, cada irmão que está ouvindo esse áudio, Pai. Seja hoje ou seja futuramente, eu não sei, o momento em que meu irmão estiver ouvindo esse áudio, ele possa render o coração dele a Ti, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas professantes da fé cristã, mas que nós possamos de fato e de verdade viver a fé cristã, obedecer ao Evangelho, não a obediência a regras meramente humanas, não a obediência que vem de fora,
mas a obediência que vem da fé, a obediência que é fruto da nossa comunhão contigo, da nossa vida com o Espírito Santo, a obediência que é fruto da direção que o Espírito Santo nos dá. Que nós possamos viver assim, Pai, em obediência, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.